Olá, meus amigos, bem-vindos para esse momento de culto. Que Deus abençoe para você, para nós todos, essa oportunidade de encontro na Palavra do Senhor. Temos hoje a oportunidade de um olhar, a partir dos textos bíblicos, para a nossa identidade em Cristo. É um dos assuntos que Jesus Cristo trata dentro do Evangelho de hoje com o povo do seu tempo. Então, seja bem-vindo para pensar um pouquinho sobre a sua verdadeira identidade, ou qual a melhor identidade que você pode ter para permanecer alinhado com aquilo que Cristo propõe para ti dentro da sua proposta de Evangelho. Deus abençoe para você esse momento. Falando em identidade, o que nos leva muitas vezes a perdermos a nossa identidade são os nossos pecados. Mas Deus, na sua grandeza e no seu amor, Ele vem a nós com o perdão dos pecados e nos chama ao arrependimento. Então agora nós vamos aí diante do altar do Senhor para levar a Ele o nosso arrependimento e pedido de perdão. Vamos comigo até o altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus e amado Pai Celestial, obrigado por nos acolheres na Tua casa, no Teu encontro, no Teu altar, nesse momento de culto. Obrigado pelo Teu amor que vem a nós e pelo perdão que Tu ofereces para cada um de nós. Por isso mesmo, trazemos a Ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro por todos os pecados cometidos, com pensamentos, palavras ou atitudes. Pedimos que sejas amoroso conosco, nos acolha no Teu amor e nos dê esse perdão conquistado por Cristo na cruz. Habilita-nos também pelo poder do Espírito Santo a vivermos na Tua presença, alinhados e identificados com os valores cristãos que Tu propões para nós no Teu Evangelho. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, te pedimos e agradecemos. Amém. Para você que está verdadeiramente arrependido de todos os seus pecados, eu anuncio a graça de Deus e da parte e por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor, perdoa todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seguimos agora com o primeiro texto bíblico, que vai começar a dar as orientações para nós agora que estamos limpos de todas as nossas culpas e queremos um caminho novo. A palavra de Deus nos aponta para esse caminho novo. E o Salmo número 14 é a primeira parcela dessa palavra, então vamos a essa leitura. Capítulo 14 do livro de Salmos, aonde nós encontramos a seguinte palavra do Senhor. Os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há ninguém mais que faça o bem. Não há nem mesmo uma só pessoa. O Senhor pergunta: será que toda essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e não oram a mim. Mas eles vão tremer de medo, porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Os maus fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados, mas estes são protegidos pelo Senhor. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando o Senhor Deus fizer com que eles prosperem de novo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Com Deus viver, perfeito em Cristo eu devo ser.
Chegamos agora com o texto do Antigo Testamento de hoje. Nosso texto é de Isaías, capítulo 29, a partir do versículo 11 até o versículo 19. Aqui a palavra de Deus diz assim: Agora, para vocês, todas as visões são como se fossem uma mensagem escrita num livro fechado e lacrado. Se levarem o livro para alguém que sabe ler e pedirem que leia a mensagem, a pessoa dirá: Não posso, esse livro está lacrado. E se pedirem a alguém que não sabe ler, a pessoa dirá: Não sei ler. O Senhor diz: Esse povo ora para mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. Por isso, mais uma vez, vou deixar esse povo espantado com as coisas estranhas e terríveis que farei no meio dele. Com toda a sabedoria, os seus sábios não poderão explicá-las, e o conhecimento dos que são instruídos não adiantará nada. Ai dos que escondem os seus planos do Senhor, que fazem as suas maldades na escuridão. Dizem, ninguém nos pode ver. Ninguém sabe o que estamos fazendo. Vocês invertem as coisas como se o barro valesse mais do que o oleiro. O pote não pode dizer ao homem que o fez: Você não me fez. Uma vasilha não dirá ao oleiro: Você não sabe o que está fazendo. Daqui a pouco, as matas virgens vão virar jardins, e os jardins voltarão a ser mato. Naquele dia, os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro fechado e lacrado, e os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. O Senhor dará alegria aos necessitados. O Santo Deus de Israel fará com que os pobres fiquem alegres. Esse é o texto do Antigo Testamento do dia de hoje. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor.
Chegamos agora com o texto da epístola de hoje, que está em Efésios capítulo 5, versículo 21 em diante, até o versículo 33. E aqui o apóstolo Paulo então traz a seguinte mensagem: Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para poder também trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a sua igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Essa então é a palavra da epístola de hoje. Deus abençoe essa palavra para todos nós. A minha fé, Senhor, põe em teu grande amor e em teu poder. Ouve ao que vem clamar e humilde suplicar. Deus sempre sem cessar desejo ser. Meu coração sustém e guia em todo bem meu caminhar. Dá-me, ó Jesus, Senhor, por ti maior amor, só para o teu louvor me vem guardar. Quando eu, Senhor, andar e triste vaguear na treva e dor, ajuda-me, ó Jesus, e muda a sombra em luz, tornando leve a cruz por teu favor.
nas tuas mãos de amor. Sei justo e sem temor, eu quero Seguimos agora com a proclamação do Evangelho desse final de semana, que nós encontramos em Marcos capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 13, que diz o seguinte: Alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo o que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas! Como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês, ele escreveu assim: Deus disse, esse povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, como se fossem mandamentos de Deus. Vocês abandonam os mandamentos de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: respeite o seu pai e a sua mãe, e disse também: que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz, eu dediquei isso a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos, e vocês fazem muitas outras coisas como esta. Esse é o texto do Evangelho de hoje. Seguimos agora com o Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Andam procurando a razão de viver, neste mundo mal querem paz conhecer. Fazem seus caminhos tentando achar algo que na vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma vida nova Ele pode te dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus.
agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma vida nova Ele pode te dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Muito bem, meus amigos e amigas, nós abrimos então agora os nossos textos bíblicos, que foram o conteúdo das leituras até aqui, para encontrar o tema que foi anunciado no início do culto, a identidade em Cristo, a nossa identidade em Cristo. Na verdade, todos nós temos a nossa identidade, temos uma identidade. Nós também temos, fazendo parte da nossa identidade, as nossas impressões digitais. Nós temos um DNA próprio, cada um de nós, e nós aprendemos a desenvolver essas habilidades de identidade também. Aprendemos a desenvolver, aprendemos a nos comprometer e aprendemos a nos identificar com aquilo que nós chamamos de identidade. Ou seja, nos comprometermos conosco mesmo a partir daquilo que somos, daquilo que trazemos como herança, pelo que somos constituídos. Nós seguimos, nós reagimos, nós resistimos e nós simpatizamos. Tudo isso faz parte do nosso movimento de identidade. Nós também afrontamos, nós também apoiamos, defendemos e perseguimos. Também faz parte da nossa identidade. São as nossas características, as nuances da nossa característica, do nosso jeito de ser, do nosso jeito de existir. Mas a pergunta é, qual é a nossa verdadeira identidade? Porque nós não somos sempre a mesma coisa. Nós meio que camaleoamos algumas coisas. Mudamos de acordo com o cenário. Até de modo de pensar, de agir, perguntar e responder, dependendo do clima, dependendo do público, dependendo do local onde estamos, a gente vai meio que se adaptando muitas vezes. Qual a nossa identificação real? E se pensamos em nossa espiritualidade, também vem a mesma pergunta. Qual a nossa identidade espiritual? O Salmo 14, que foi o primeiro texto que a gente leu hoje aqui, ele diz assim, ó, Deus olha do céu em busca de alguém que o respeite. Deus está buscando, de lá do céu, no seu olhar, pela identidade das pessoas. Uma das características da identidade do ser humano é o temor a Deus, o respeito a Deus. E Deus, de lá do céu, garimpa, pelo seu olhar, pessoas que tenham identidade com Ele. Busca essas pessoas, venham ao encontro. E, no mesmo Salmo, no versículo 2, ele diz assim, lá do céu Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Então vejam, há um olhar atento da parte de Deus em busca daqueles que o adoram, daqueles que o respeitam, daqueles que o temem. Deus busca pessoas que se identificam com Ele em temor, adoração e juízo, é o que Ele chama. São ajuizados os que andam com o Senhor, do ponto de vista do Senhor. Deus fala em ter juízo como um elemento identificador. Interessante isso, Ele busca pelos ajuizados. Então já temos aí uma pista no que diz respeito à reflexão da nossa identidade espiritual. Deus nos aprova em nossa identidade se temos juízo. Rejeitar a Deus então é tido aqui como uma falta de juízo. Não há ninguém que tenha juízo, porque rejeitaram a Deus. Se esqueceram, se afastaram de Deus. Não tendo juízo, já estão alterados. Isso é uma falha, uma falta de identidade. Agora veja os versículos seguintes, ele identifica, dizendo assim, ó, não se desviar do caminho certo, característica de identidade, fazer o que é certo, ter entendimento da palavra, não explorar as pessoas e ter uma vida de oração. Tudo são características de identificação daqueles que têm juízo, daqueles que andam com o Senhor. Isso é o que Deus procura entre nós ainda hoje. São essas marcas, são essas características, essas marcas identificatórias que ainda são procuradas por Deus dentro do seu povo.
Deus busca pelos sinais da nossa identidade com Ele. Ele nos reconhece na medida que Ele encontra esses sinais. A expectativa dele e a nossa vivência. As coisas têm que se conectar. O que Deus procura é aquilo que nós somos, as coisas têm que se encontrar. E é o que Deus está procurando. Por exemplo, vejam bem, quando a gente olha a história da humanidade, os primeiros lá da humanidade, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, a gente vai ver que Deus procurava eles também. O texto bíblico diz que todas as tardes Deus procurava Adão e Eva lá no jardim. Deus procurou os dois para saber como é que eles ficaram, inclusive depois que eles pecaram. Quando eles perderam a imagem e semelhança de Deus, que já estava pronto para uma rejeição, porque eles mudaram a sua identidade. Eles eram santos e perfeitos e perderam tudo isso. Então, do ponto de vista humano, podia já ter sido rejeitado. Assim como numa esteira de produção que tem defeito cai fora, ali também poderia ter caído fora, mas não. Mesmo com defeito, mesmo com problema, mesmo com pecado, Deus vai ao encontro para saber como estão agora convivendo com essa nova identidade. Como estão se relacionando com essa nova realidade. E eles se esconderam, eles tinham medo de si mesmos, dessa identidade, eles estavam assustados, eles estavam com medo. Mas Deus procura eles para encontrá-los e para orientá-los. Então Deus continua procurando até aqueles que estão verdadeiramente perdidos. Porque Deus quer saber como estamos, assim como queria saber como eles estavam. Deus queria conversar com eles para saber como eles estavam se sentindo. Os pecados alteram a nossa identidade. Os pecados nos afastam de Deus. O desrespeito pela lei de Deus nos leva para longe dele. Mas o nosso Deus é um Deus de amor que nos busca. Embora nós nos distanciemos, embora estejamos fugindo muitas vezes da presença de Deus, Ele ainda nos busca no seu olhar. Versículo 2 diz: Deus olha do céu para ver aonde estamos, como estamos e para onde estamos indo. Ele olha do céu, está te procurando, está me procurando, Ele nos procura. Isaías capítulo 29, que é o texto que a gente tem na sequência do Antigo Testamento, ele diz que Deus quer proximidade e identidade da gente. Ele não quer apenas aparências, Ele quer identidade, Ele quer uma marca de sentimentos, uma marca de procedimentos e de pensamentos que nos identifiquem com Ele. E Ele denuncia, no versículo 13, Deus denuncia através do profeta Isaías, dizendo: Esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Deus sabe quando nós estamos fingindo identidade. Quando nós estamos fazendo de conta que temos uma identidade. Quando nós vivemos de um jeito, falamos de um jeito muito bonito, muito harmonizado, muito em conformidade com as pessoas que estão nos observando, e escondidamente ou separadamente ou distante daqueles olhares nós somos outras pessoas. Deus sabe quando nós perdemos ou abrimos mão da nossa identidade por motivos diversos. Cada um tem o seu motivo para fingir a sua espiritualidade. Esse povo ora a mim, mas apenas com a boca, e me louva apenas com os lábios, não é do coração. O que eles estão fazendo lá dentro das igrejas, das comunidades, nos cultos, nos momentos de adoração, muitas vezes é puro fingimento. É isso que Deus está falando aqui. Fazem, mas não fazem com o coração, porque o coração é diferente. E o que a boca fala não muda o que o coração sente, porque tem que vir do coração para fora. A boca fala do que está cheio o coração. É lá dentro da nossa mente que está a sede da nossa identidade, e não aquilo que nós mostramos aqui para fora. Porque é fácil mostrar uma coisa e ser outra, mas não é isso que Deus quer de cada um de nós. Nada de aparências. Deus quer comprometimento, Deus quer identidade. Deus não quer cascas, Deus quer essência. É isso que Deus está falando, é disso que Ele está falando. A nossa identidade, então, é a nossa essência e não a nossa aparência. Deus não é um Deus de aparências, Ele é um Deus de essência e Ele quer isso também da gente. Versículo 13, ele diz: A religião que eles ensinam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles sabem repetir de cor. Sabem muito bem a sua religião, mas é uma casca. Isso Deus não quer. Deus quer uma vida genuína, de comprometimento de fé. É isso que Deus quer, aquilo que verdadeiramente você é. Verdade e fé, transparência e fé. Essa é a essência da identidade buscada por Deus. Nada de esconder de Deus, nada de vida dupla, num lugar de um jeito, no outro lugar de outro. Mas que a gente tenha sempre na frente de Deus ou longe de Deus
a mesma postura, até porque não tem como ficar longe de Deus, você sabe disso. Às vezes a gente se ilude, que são os olhos das pessoas que controlam as nossas ações, e longe delas a gente vai fazer diferente. Mas o Deus está lá e está aqui também, de Deus a gente não foge. Não podemos querer viver essa vida dupla. A nossa identidade com Deus precisa ser assimilada e assumida aonde quer que estejamos. É uma vida que precisa ser autêntica. Até porque na denúncia que a gente vai ver, que o texto bíblico fala, ele fala de uma vida ritualística e cerimonial. E isso não interessa a Deus. Os rituais e as cerimônias são dos seres humanos, inventados pelos seres humanos. A essência da palavra de Deus é de Deus. Mas os rituais que nós criamos e desenvolvemos são nossos, humanos. A vida, ela precisa ter uma essência. E a essência nem sempre vai estar lá no ritual. O ritual pode ser para acentuar uma essência, mas ele não é suficiente como ritual. Assim como a cerimônia. Ela deve existir para acentuar uma essência e não para justificar a ausência de uma essência. Então, comprometimento com Deus e comprometimento com as pessoas deve estar em pé de igualdade. Não para sustentar aparências, mas para manifestar as essências. Agora a gente olha para o texto de Marcos, quando Jesus está falando do evangelho de hoje. E Jesus confronta exatamente esse ponto com os judeus, especialmente lá os fariseus que estão conversando com ele agora. E ele confronta eles com as suas tradições, porque eles eram muito apegados às suas tradições. E a essência não valia tanto, mas as aparências sim. Então existiam tradições fortíssimas em lavar as mãos, por exemplo. Nem era só lavar as mãos, mas tinha um jeito para lavar as mãos. O jeito certo, diz lá no Evangelho, de lavar as mãos. Alimentar-se com alimentos que eram lavados quando vinham do mercado, tinham que ser lavados e lavados do jeito certo, como a religião ensinava. A maneira certa de lavar copos, imagina, lavar copo tinha que ser daquele jeito que a religião ensinava, lavar jarros, lavar metais e até arrumar as camas. Isso tudo era ensinamento humano, ritualístico e cerimonial. E eles estavam apegados a isso como essência, fazendo tudo certinho, estava tudo beleza, estava aprovado e Deus estava contente. Tudo isso era religião para os judeus, especialmente os fariseus. E Jesus chama isso de hipocrisia, é o nome que ele dá. Quando ele fala com eles, hipócritas, ele chama eles. Hipocrisia tem a ver com aquele costume que os gregos tinham de usar aquelas máscaras para fazer os teatros. Eram os hipócritas que mascaravam-se para representar aquilo que eles não eram dentro de uma peça teatral. Isso é hipocrisia. Tem muitas pessoas que são daí aquilo que a gente chama de duas caras. Uma na igreja e outra na casa, e outra na sociedade, e outra no trabalho, e outra, e outra, e outra, e outra. E onde está a sua verdadeira identidade? Adoração inútil, Jesus Cristo chama isso. Leis humanas e mandamentos humanos não salvam ninguém. Precisamos ter os mandamentos divinos. Não podemos alterar a identidade da fé e a vida cristã. Nossos rituais não podem substituir as coisas que são a essência da nossa fé. As pessoas criam rituais, cerimônias e costumes e tradições, porque eles fazem bem e é bonito, muitas vezes bacana, a gente faz, reage, a gente se emociona quando faz, a gente se organiza, é tão bom, tão bonito, né? Os nossos rituais de confirmação, de casamento, de batizado, tudo tem rituais que a gente faz, que não tem nada escrito na Bíblia como deve ser, mas a gente inventou isso e combinou que ia ser assim dentro da nossa igreja. É tão bonito fazer, tão legal, mas não pode ser apenas o ritual, tem que ter uma essência naquilo que a gente está fazendo. Aí no versículo 9 diz lá, ó, vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Para vocês é mais fácil, mais bonito, mais legal a foto, o almoço, os compadres, as comadres, do que a essência do que está acontecendo ali. Mais ou menos isso que ele está falando. E no versículo 13, assim vocês desprezam a palavra, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem isso com todas as coisas. Jesus fica meio que irritado com eles. E rejeita essa aparência dos religiosos e chama para uma verdadeira identidade, a identidade com Ele. O que realmente importa na vida cristã. É isso que Jesus está chamando. E olha só como que os nossos pais entenderam bem isso, nossos pais luteranos, quando eles criaram a carteira de identidade do luteranismo. As confissões da nossa igreja, a confissão de Augsburgo, que é parte essencial da igreja luterana, como chama de
a digital da Igreja Luterana, olha que interessante o que eles escrevem lá no artigo 7º, chamado Da Igreja. Vou ler a essência do texto para vocês. E para chegar à verdadeira unidade da Igreja, basta que haja consenso quanto à doutrina do Evangelho e à administração dos sacramentos. Não é necessário que as tradições humanas, os ritos e as cerimônias instituídos por pessoas sejam semelhantes em todo lugar. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Assim é a Igreja de Cristo. Essa é a identidade. Evangelho e sacramentos. Batismo e Santa Ceia. O resto é resto. Pode ser bonito, pode ser bacana, pode ser lindo, maravilhoso, mas não pode ser essência. Assim seguimos alinhados, identificados pelo Evangelho e pelos sacramentos. Somos a Igreja de Deus. Essa precisa ser a nossa identidade. Que Deus nos preserve em unidade com o Senhor Jesus, nessas marcas de identidade cristã. Amém. Muito bem, amigos, agora vamos lembrar os aniversariantes aqui do nosso aplicativo. Nós temos então no dia 20 o aniversário da Vanessa Pereira Luzardo. Também no dia 21, a Maria Luísa Lindol Peloso. No dia 23, a Inês de Fátima Piegas. E no dia 23 também, o Bruno Machado Rosa. Esses são os aniversariantes que nós temos aqui no nosso aplicativo. Para vocês, então, um abraço. Desejo que Deus esteja presente na vida de vocês e abençoe vocês ricamente. Também nós teremos a lembrança dos nossos enfermos, por quem nós queremos continuar orando. Vamos lembrar, então, o Adelino, que continua a internação hospitalar, pedindo para Deus estar presente lá, orientando os médicos para encontrar o melhor caminho para ele. Seguimos orando pelo Ramires e pela Silvia, pedindo bênção, paz e proteção para a vida deles. Seguimos orando pela dona Elza, que também ainda está bastante debilitada na sua saúde.
Por essas pessoas, nós queremos pedir bênção, paz e proteção da parte de Deus. Também incluímos hoje na nossa lista de oração a Iri Odete, também encontra-se no momento mais delicado da sua vida, pedindo que Deus esteja presente contigo também, Iri Odete, abençoando, protegendo, te dando um caminho seguro, que os médicos possam te orientar também para o melhor. Então, por essas pessoas, nós seguimos em oração e convidamos toda a igreja a fazer também as suas orações por esses irmãos. Levamos nossa prece diante do altar do Senhor. Querido Deus e amado Pai Celestial, obrigado por teres estendido a tua mão de bênção, amor, paz e proteção sobre nossos irmãos e irmãs aniversariantes. Pedimos que, assim como permitiste a eles completarem mais um ano de vida, continue olhando para eles com bondade e amor, permitindo que eles possam seguir seguros na certeza de serem por Ti abençoados, protegidos e orientados. Que os Teus santos anjos estejam no caminho deles, permitindo a eles encontrarem felicidade, tranquilidade, serenidade e paz de espírito. Também pedimos a Deus o Teu olhar especial sobre nossos irmãos e irmãs que estão em situação de vulnerabilidade na sua saúde, que os enfermos possam ter a Tua orientação, também a Tua proteção. Que os santos anjos estejam acampados ao redor de cada irmão e irmã, trazendo a esses conforto, tranquilidade, serenidade e confiança em Ti. Coloca ao lado desses nossos irmãos doentes, bons médicos, bons enfermeiros e especialmente uma família amorosa, cuidadora, que possa acolher em todos os momentos e confortar também. Que a Tua graça e o Teu amor se estendam no caminho de cada um. Tudo isso, a Deus, nós deixamos nas Suas mãos, pedindo que o Teu olhar nunca nos abandone e a Tua mão permaneça sempre a nos acompanhar. Ajuda-nos a construirmos a nossa verdadeira identidade junto a Ti e que sejamos sempre coerentes no nosso jeito de ser, pensar e agir. Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam agora a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.